a Renata Petarli. Nós dividimos mais ou menos se falando ao mesmo tempo. Na verdade, a gente não ensaiou nada, não. Mas a gente quer, né, que vocês também possam, caso alguém tenha experiências com metodologias participativas, possa fazer desse momento uma troca, um momento de aprendizagem, e que a gente possa construir alguma coisa, né, já que é um mini curso e é uma proposta coletiva que a gente está trabalhando aqui. A gente fez um slide para nos orientar, né, na nossa fala, mas não se fechem ao que nós estamos apresentando, caso alguém tenha alguma experiência com metodologias participativas ou com o que a gente está falando aqui, fique à vontade para abrir o microfone e estar falando com a gente também. A gente escolheu esse tema porque nós vivenciamos muito ele na nossa prática, né, Renata? A gente trabalha com metodologias participativas em vários projetos de extensão que nós temos na UFT, e a gente veio aqui para compartilhar com vocês dessas experiências que a gente tem em projetos que são de extensão universitária, que são de orientação técnica no campo, que envolvem recursos públicos e que também envolvem recursos privados. E o foco nosso é em ações, em programas, projetos e planos de desenvolvimento, né? Desenvolvimento aqui, a gente não quer funilar e nem tentar teorizar o que é desenvolvimento, mas pensar no bem-estar das pessoas, pensar no desenvolvimento local, uma coisa mais endógena e territorial, com as especificidades daquele local. Eu não sei se vocês já tiveram ou não contato com as metodologias participativas. Então, nesse início, a gente queria propor que vocês acessassem um link que eu vou colocar aqui no chat para vocês, porque quando a gente vou tentar transmitir a tela do que vai aparecer no link aí. Quando a gente fala em metodologias participativas, né, você pensa em quê? Então, vai aparecer 3 quadradinhos para vocês preencherem com palavras. O que vocês pensam quando a gente fala em metodologias participativas? Como a gente está no mini curso, né, não é só uma palestra, a ideia é que vocês também tenham um momento de interação. Então, se fosse uma coisa presencial, a gente ia ter mais elementos práticos para apresentar. Mas a gente vai tentar também usar do artifício do online para isso. Renata, depois tu testa se o link está abrindo as 3 janelinhas, por favor. Tá abrindo sim, estou participando também. Tá. Eu vou tentar compartilhar a tela e ir atualizando aqui. Então a ideia é vocês colocarem palavras e à medida do que vocês forem colocando aí, vai apresentar na tela numa nuvem de palavras, né, num brainstorm, numa tempestade de ideias, que também é uma técnica participativa, é uma metodologia participativa e a gente está adotando ela aqui no modo online. Então eu gostaria que vocês acessassem o link e escrevessem 3 palavras que vocês acham que teria, né, a ver com metodologias participativas. Então, à medida que vocês vão escrevendo, vão aparecer algumas palavras aí no nossa nuvem. Então, por gentileza, né, gostaria de pedir que vocês que estão na oficina, o link está no chat, que vocês pudessem acessar e escrever o que vocês pensam quando a gente fala que é uma metodologia participativa. Pode ficar sem vergonha, que é anônimo. Vocês não tem como saber quem está escrevendo. É isso que eu ia falar, não se preocupem, é anônimo. Ninguém vai saber quem foi que escreveu o quê. E aqui do lado a gente consegue acompanhar quantas pessoas já preencheram. Então temos 41 pessoas na sala, agora foi para 4. Só para enquanto o pessoal vai preenchendo, eu acho que o Cleiton só esqueceu de falar, né, que nós somos professores
na Universidade Federal do Tocantins, no curso de Gestão de Cooperativas, aqui no campus de Araguaína. Então, não sei se todo mundo conhece, sei que tem muita gente aí do Gurupi, da região sul do estado. A gente está aqui para cima. Tem mais gente participando. Isso. Só abrir o link e vai aparecer os 3 campos para escrever o nome e vão apertar o botão azul para submeter. E a gente vai formar uma nuvem de palavras, né? Um momento de interação do nosso minicurso, da nossa oficina, vamos dizer assim. A gente já pode ver, né, que a palavra participação, ela já está com destaque na nossa nuvem, apenas 9 pessoas ainda só que participaram dos 43 que estão aqui na sala, mas a gente vai vendo que a palavra participação ainda predomina, né, quando eu penso em metodologias participativas. E aparecem outras palavras que, de fato, vão se relacionar com a temática que a gente vai tratar aqui, que é o trabalho em grupo, comunidade, valorização do saber local, né, aprendizagem, construção, protagonismo. Eu vou deixar a nuvem aqui, se vocês quiserem ir preenchendo, depois eu volto com ela para a gente ver como é que ela ficou no geral, tá? Enquanto a gente vai falando, vocês podem acessar também o link e vocês vão ter depois essa nuvem completa. Ela vai rodando aqui enquanto a nossa oficina vai ocorrendo, nosso mini curso. Deixa eu voltar para a minha apresentação aqui. Apareceu. Voltamos com a apresentação. Tá aparecendo a tela com o link do Mente. Ah, tá. Isso. Então, lá o link do Mente, a gente já vai construindo essa nuvem, vocês podem entrar, o link está no chat, só colocar as 3 palavras lá e a gente vai construindo o que a gente pensa sobre metodologias participativas. Como a Renata falou, nós somos do curso de Gestão de Cooperativas, nós 2 temos a mesma formação, nós somos graduados em Gestão de Cooperativas, temos mestrado na Extensão Rural e doutorado no Desenvolvimento Regional. E é importante deixar claro, né, para vocês, de qual que é o nosso lugar de fala, né, de onde que nós buscamos elementos para os nossos trabalhos de extensão, e isso a gente busca na extensão rural, porque a extensão universitária no Brasil, ela está intimamente ligada ao trabalho de extensão rural no país, né? Então, é importante, não sei se tinha alguém aqui que participou ontem da oficina da professora Renata, com foco no trabalho da pedagogia feminista, ela trouxe essa trajetória da extensão rural no Brasil, mostrando desde a década de 20, quando começou os estudos rurais numa cidade de Minas Gerais, e com a chegada em 48 do Rockefeller, a família americana, que veio para cá com essa ideia de trabalhar um modelo de extensão agrícola para a agricultura brasileira. E a trajetória dessa extensão rural, e consequentemente... Pessoal, não estou escutando nada na reunião. Não está saindo meu áudio? Para mim tá saindo normal. Teve um pessoal aqui que falou que estava ok. Sai e entra de novo, que pode ser um erro do Meet. Patrícia, acho que você que falou aí, pode entrar de volta.
o que o pessoal estava orientando ontem, que às vezes o Meet dá esse equívoco. Então, a gente recomenda que saia da sala e entre de novo. Aí, às vezes, o áudio volta ao normal. Saúde. E aí, então a gente, nosso local de fala está ligado à extensão rural, está ligado à trajetória da extensão rural. Os nossos projetos de extensão têm muito do que a extensão rural trouxe para o país. Ela, durante uma fase, foi voltada para o assistencialismo, logo depois ela foi para o difusionismo produtivista. Isso coincidiu com a modernização da agricultura na década de 60, né? A gente teve no governo JK um incentivo ao automobilismo, né? Grandes empresas como Ford, os tratores chegando no país para modernizar a nossa agricultura, para sair do modelo mais artesanal do homem do campo, do trabalho manual, braçal, para o trabalho do maquinário. E aí a nossa extensão rural, ela foca no difusionismo e ela larga um pouco o lado assistencialista e foca num lado produtivista. E esse produtivista, ele não é voltado para a agricultura, o que a gente chama hoje de agricultura familiar. Ele foca num produtivismo de uma agricultura mais convencional e para quem tem dinheiro para comprar o maquinário. Então a extensão rural, ela foca em trabalhar com esse tipo de agricultor durante essa fase. E aí entra numa fase de humanismo crítico, né? A gente tem a figura na década de 80 dos movimentos sociais, luta pela terra, e outros movimentos também que surgem, a Constituição de 88, a gente tem outra perspectiva humanista para a extensão rural, mas com um embasamento crítico. Nesse quadrado que eu trago para vocês, essa linha do tempo, da trajetória, em cinza estão vários métodos que os extensionistas, eles adotavam com os agricultores rurais nessa época. E aí na década de 90 a gente vai chegar numa diversidade institucional, né? A gente vai ter ONGs, cooperativas, empresas, governo, todo mundo querendo discutir a extensão rural. E com a Constituição de 88, os movimentos sociais, grupos de identidade comunidades tradicionais começam a aparecer também em busca de serem beneficiários, público beneficiário dessa extensão rural, e aí culmina em 2004 com a discussão da Pinater e da Pronater, que depois em 2006 se torna legislação e o foco passa a ser a agricultura familiar no país e também a adoção de novas técnicas que não sejam somente aquelas convencionais que foram baseadas na Revolução Verde, mas também na agroecologia e num outro movimento agrícola para o país. Renata, tem alguma observação? Você que é craque nessa parte, já falou ontem um bocado, né? Então a gente fala que vai falar que a extensão, ela partiu de um momento que ela era transmissão para a participação. Então, quando a gente fala em metodologias participativas, está muito ligado ao trabalho de extensão. E nós, no meio acadêmico, né, como tripé universitário, além de fazermos ensino, que são as nossas aulas, fazemos pesquisa e extensão. E a extensão é como que esse elo entre ensino e pesquisa a gente consegue fazer com que ele chegue até a sociedade. E a extensão é que tem caminho de interligar, né, o ensino e pesquisa com a sociedade de um modo geral. Só que a extensão ela foi por muito tempo difusionista e de forma só de transmissão, como uma linha que só leva a informação. E a extensão acadêmica também foi assim, como a extensão rural, ela só ia de uma via de mão única. O professor, ele que detém o saber, né, o aluno, né, a palavra aluno já conota, né, o luno de luz, o a, que é negação, né, aquele que não tem luz. Então, na extensão, a gente tem o aluno que não tem o conhecimento e o professor que tem o conhecimento, no ensino, né, aliás, não na extensão. A gente trata assim, e depois a gente começa a perceber
que não é bem assim que as coisas funcionam, né? Existe um saber local, o aluno, ele tem conhecimento, e isso precisa levar em consideração quando a gente está trabalhando educação, quando está muito nítido também nos trabalhos dos extensionistas, né, de achar que o agricultor é aquele que não detém conhecimento, ele não tem um saber lá. E a extensão começa, então, a estabelecer diálogos, passa a sair de um caminho que era só de transmissão, de difusão de conhecimento, para um caminho de participação, de agregação, de construir juntos. E aí a gente vê uma transformação na extensão rural, e as universidades incorporam isso também, né, porque tinham muitos projetos que eram mais assistencialistas, nada contra, né, o assistencialismo, mas são várias formas que a gente vai ter de chegar até a comunidade ou de levar o conhecimento, né? A gente não está negando que o difusionismo ele não acontece ou ele é ruim, né? Existe o difusionismo como uma forma de transmitir conhecimento, mas existem outras formas também de agregar e de construir junto, que é o foco da extensão, e que a gente quer partilhar aqui com vocês que uma ferramenta para isso seriam as metodologias participativas. Então, como vocês estavam construindo lá na nuvem de palavras, né, um dos focos principais da metodologia participativa está no próprio nome dela, que é a participação. A gente precisa ter claro o que é o participativo, o que é a participação, né? Quando fala que vocês estão aqui na oficina, no minicurso, estão todos participando desse minicurso, como se dá essa participação? Se um professor ele menciona que ele vai dar ponto em sala de aula, como que esse professor vai distribuir essa pontuação em sala de aula? É com quem está presente, participou da aula, eu preciso falar para ganhar o ponto? Como se dá a participação? E aí aqui eu trouxe um quadro, a gente trouxe do Gandin, Daniel Gandin, um teórico que discute participação, e aqui está bem simples, tem outros estudiosos que vão enumerar N formas de participação, mas a gente trouxe aqui a participação como colaboração, a participação como decisão e a participação como construção em conjunto. Então a gente percebe que nós, às vezes, colocamos que determinadas atividades, ações que nós fazemos, estamos participando de ambientes participativos. Estamos inseridos em ambientes participativos, mas a gente precisa definir como é esse tipo de participação, de que forma que ela acontece, como que ela acontece. Nesse slide para vocês, né, eu trouxe a participação como colaboração, que é a autoridade, né? A gente pode pensar que o professor na sala de aula ele tem autoridade, que um extensionista, quando ele vai fazer um trabalho com a comunidade, ele chega lá com certa autoridade, talvez, como detentor do conhecimento e etc. E ele chama as pessoas para contribuir, mas quem decidiu sobre a proposta que ele quer a contribuição é essa autoridade. Então, eu já chego para conversar com as pessoas já com uma proposta elaborada. A gente vê muitos projetos de desenvolvimento nos municípios, né, ligado a prefeituras, ao governo do estado, em que o estado não ouve a comunidade, não ouve a sociedade. E aí ele chega com uma política de cima para baixo, querendo uma participação da comunidade, mas uma participação num projeto que ele já traz pronto e que não foi discutido com a comunidade. Então essa é uma participação como colaboração. A gente tem a participação como decisão. O Estado ou o extensionista, enfim, aqui a gente está falando de planos e projetos de desenvolvimento, então se encaixa várias situações em que você, junto com a comunidade, você chega lá com um projeto pronto, que todos vão decidir, mas você não leva algumas questões para um grande plenário. Algum grupo que vai mandar e vai decidir ali. Então, às vezes, tem alguns movimentos, algumas lideranças dentro de movimentos sociais que
utilizam do seu poder de liderança para decidir, né? A gente tem alguns governos que utilizam dos seus prefeitos, dos seus secretários para decidir. A gente tem alguns extensionistas que utilizam do seu poder dentro da extensão para decidir para os agricultores, né, se eles usam o defensivo agrícola, o veneno ou não, enfim. Então, essa forma de participação como decisão é aquela que eu também levo pronto, mas é decidido por uma liderança, por alguém que está envolvido com aquele grupo ali. E uma outra forma em que as metodologias participativas são utilizadas como proposta, instrumento para que fomente isso, é uma participação como construção em conjunto, né? E aqui a gente vai ver uma palavra que vai aparecer, que é o poder, que está muito ligado à participação nos processos de desenvolvimento. Então, a gente vai ver que a participação como uma construção em conjunto, ela acontece quando o poder de decisão está com as pessoas. Naquele primeiro exemplo que eu mencionei para vocês vamos fazer uma obra, vamos consultar a comunidade, o Estado vem com uma proposta pronta, a ideia é ouvir a comunidade e saber, nós vamos primeiro investir no asfalto ou nós vamos investir na rede de esgoto, né? Geralmente a gente vê o Estado às vezes asfaltando determinadas ruas que não tem ainda o saneamento básico adequado, e depois a gente tem que quebrar o asfalto que foi feito para colocar a rede de esgoto que não foi feito antes. E essa construção conjunta não foi feita com a comunidade. Esse poder de decisão foi tirado da comunidade e foi vindo de cima para baixo, sem construir juntos. Qualquer coisa tu fala aí, Renata. Só dar um exemplo, tem umas obras, algumas construções que existem no Tocantins até hoje, que em diversos municípios foram construídas as casas de farinha e as casas de mel, em várias cidades. Não sei se talvez na cidade de algum de vocês conheçam. E muitas dessas cidades, né, isso foi uma política do governo do estado, de vários anos atrás, então não vem nem ao caso dizer quem era o governador na época ou não, que decidiu, a gente acha que precisa desenvolver a apicultura no estado. E aí saiu distribuindo casa de apicultura em vários municípios e hoje se tornaram elefantes brancos, obras abandonadas e muito dinheiro gasto. Então, isso é um exemplo prático de que a política foi pensada de cima para baixo e não adianta, nesse momento, culpar os moradores, culpar os produtores que não quiseram aderir a essa prática econômica, né? Então, é exatamente isso, né? Se usou um dinheiro muito alto para poder implantar um programa que poderia ser bom, mas era muito bom na cabeça de alguém que vivia dentro de um gabinete com ar-condicionado. Não bom para a cabeça das pessoas que iam poder usufruir daquilo ali. Às vezes, ao invés de uma casa de apicultura, tivesse construído uma casa de farinha, ou um pequeno laticínio, ou um tanque de peixe, aqui em rede para peixe, né? Às vezes, só de você perguntar, de conversar e tentar ver o que poderia ser melhor, poderia ter dado muito sucesso. Mas não foi assim que foi feito. Sim, e isso é importante. Vocês podem questionar assim, mas como é que a comunidade aceitou? Como é que a população aceitou aquilo? Na verdade, ela aceitou porque não foi nem problematizado com ela, né? A grande questão do trabalho em conjunto, da participação como construção em conjunto, é planejar com elas, mas não ignorar que o técnico que tem o saber dele lá, científico, leve para a comunidade para trabalhar com o saber local os benefícios de talvez fazer o saneamento antes do asfalto. Então, essa forma de construção conjunta é que a gente quer chamar atenção para como que nós profissionais, independente da área de atuação onde você esteja, né, pode ocasionar em problemas que você não leve em consideração o trabalho coletivo, o trabalho juntos.
vendo aqui, a Patrícia falou que não está ouvindo ainda no computador dela. Para trabalhar com língua de sinais. Se eu soubesse, Patrícia, me desculpe, tinha que ter um intérprete aqui, viu? Para poder te ajudar. Eu falo muito pouco de Libras. Tá mudo para todo mundo? Tem alguém que está ouvindo, além de mim e do Cleiton? Eu tô. Eu estou ouvindo. Tá, então... Tá. Obrigado, gente. Eu Obrigado, não sei. Zelito. Eu já estava com medo também, achando que só a gente estava se ouvindo. Obrigado, gente. Bom, então, a ideia nossa aqui, né, é discutir com vocês dessa participação no processo de desenvolvimento e trazendo a metodologia participativa como um instrumento que é capaz de contribuir para colocar todos os atores envolvidos na condição de sujeito do projeto, né, que ele é a peça importante para promover as ações de desenvolvimento no local onde ele se encontra inserido, né? E aí tem N formas, esse autor aí trouxe que formas associativas, cooperativas, não só no sentido de criar uma cooperativa, mas de fazer a ação da cooperação, né, para reduzir a dispersão social e estimular o exercício da política solidária, né, como uma argamassa de uma consciência coletiva. A gente fala que, nós que somos da área do cooperativismo, a gente fala que a gente não ignora em momento nenhum os interesses individuais das pessoas, mas a gente acredita que mesmo com os interesses individuais, essas pessoas podem trabalhar coletivamente, porque elas podem encontrar um objetivo comum. Então, esse é um dos focos que norteiam também o nosso trabalho com grupos e com cooperativas. E quando a gente avalia processos participativos, a gente deveria avaliar os resultados desse processo em termos de poder. E a gente, às vezes, escuta falar, mas foi um processo participativo, a comunidade estava lá, né? Mas a gente tem que pensar quais foram os conflitos e como que eles foram solucionados, qual foi o resultado final desse processo para todas as partes envolvidas. E aí aparece, né, como um elemento chave da participação, o poder, né? E a principal crítica que a gente também está falando aqui de metodologia, mas a gente tem que pensar na crítica, né? A principal crítica que tem as metodologias participativas não depende da aplicação delas, mas da despolitização que o discurso da participação fomenta. O que eu quero dizer com isso? Tem muita gente que pode utilizar das ferramentas de metodologias participativas que a gente vai apresentar algumas aqui para vocês, mas, porém, não levar isso a cargo de que aquela comunidade exerça o poder. Então, eu trato a comunidade muito mais como, desculpa o pessoal das áreas animais, né? Trato mais como ratos de laboratório, que eu vou lá e faço um teste com eles, aplico uma técnica participativa, a comunidade toda participa, eu mexo com a expectativa delas, mas eu vou embora e não empodero aquela comunidade para que aquilo siga em frente. Né? A gente tem alguns... a gente dá exemplo de Estado, porque a gente, servidor público, trabalha com projetos que têm recurso público, e a gente vê essas ações, quando a gente vai lá fazer uma atividade, fala assim, mas já fizeram isso aqui no passado. Mas fizeram, mas o documento parou num relatório. Foi feito um diagnóstico participativo aqui com a comunidade, mas parou no relatório e a gente vai ter que, de novo, fazer um outro diagnóstico, né? A Renata falou uma coisa muito sábia ontem na oficina dela, com pedagogia feminista, né, de estar utilizando essas pessoas, né, elas têm tempo, elas têm trabalho, né, as mulheres têm os seus afazeres, e aí você quer tirar elas para tornar o processo participativo por conta de uma política pública, e a gente não segue com aquilo, né, aquilo se perde, se para pelo meio do caminho. Então a gente está lidando com pessoas, então a gente precisa levar em consideração, né, o que é essa participação e como que o poder é exercido por meio dessa participação, né? E então é uma coisa que a gente tem que levar em consideração da despolitização e tomar um cuidado para não utilizar dos métodos participativos como uma ferramenta de aglomerar pessoas, grupos, e eu conseguir dominar grupos por meio de técnicas participativas.
Vai falar alguma coisa, Renata? E isso tem um pouco a ver também, né? Hoje a gente tem um amparo legal que nos ajuda de uma forma com as metodologias participativas, que é o controle social. Hoje a gente já tem a democratização das relações de poder, né? Então a gente vê que nas arenas decisórias a gente pode discutir de N serviços, né? Eu deixei tudo de XXX aí, porque o controle social ele pode estar presente lá no Conselho de Cidades, nas ações de extensão, na associação dos produtores, enfim, tudo isso você pode exercer um controle social ali. E esse controle social envolve a democratização das relações de poder para garantir acesso à informação, à representação técnica e a buscar qualificar a participação social. Então, a gente vê isso nas políticas, né? Eu coloquei algumas fotos aí de atividades nossas ligadas ao processo de participação social, em que a gente tenta reduzir assimetrias para que os agentes cheguem a alguma igualdade de condição para participar das arenas onde ocorre embate, negociação e pactuação. Aí, nesse registro, né, a segunda foto, a gente está fazendo uma reunião com a comunidade para discutir política de saneamento, né, onde ali elas possam falar do que elas pensam sobre como estão os resíduos sólidos, a água, o esgoto, né, no município. No segundo, foi um projeto de recurso privado, né, com a hidrelétrica do SESC, junto com reassentados, em que eles puderam também construir uma linha do tempo, que é uma técnica que a gente vai mostrando aqui, participativa, em que eles puderam mostrar como estão os modos de vida, a realidade deles, e se os pactos que foram criados de mitigação da construção da hidrelétrica com essas pessoas que foram afetadas pelo empreendimento. Então, eles têm uma associação, esse empreendimento. Na foto segunda ali, tem um comitê de coordenação no município. Esses espaços, o comitê, a associação, são espaços de controle social, né, em que a comunidade ela exerce uma relação de poder e ela participa sendo ouvida e podendo construir juntos, né. A primeira foto, que eu não falei dela, é de um projeto de educação ambiental que a gente também realiza, mas aí a gente estava fazendo só uma abordagem direta com a comunidade, buscando mobilizá-la para que ela já comece a saber de algumas informações do que a gente iria tratar futuramente no projeto. Alguma coisa, Renata? Você lembre? Então, o que é a metodologia participativa, né? Que é o que a gente provocou vocês naquela nuvem de palavras no início da nossa oficina, né? De entrar lá no Mint e escrever o que eu acho quando eu penso em metodologia participativa. Da mesma forma que a gente fala de sistema de informação, o nosso foco não tem que estar na tecnologia, mas tem que estar na informação. Quando a gente fala de enfoque participativo, de metodologia participativa, dos instrumentos, métodos que estão envolvidos com a metodologia participativa, a gente está falando do poder, né? Não é só da participação. Ou melhor, das disputas sobre o poder. Então, quando a gente fala sobre participação em sala de aula, quando a gente fala sobre participação da comunidade, a gente não está falando só de estar ali de corpo presente. A gente está falando de uma disputa de poder e como que a gente está utilizando os instrumentos participativos para que essas disputas sobre o poder entre os atores sociais possam ser transparentes e contribuir para uma forma mais equitativa. Aí você pode falar assim, professor, mas eu dei exemplo de sala de aula. Impossível tirar o poder do professor. E aí tem as metodologias ativas, né, e as metodologias participativas também, então são sinônimos, que os professores, né, a gente brinca, eu e a Renata somos professores, a gente sabe disso, que o fato da gente dar autonomia para o aluno não tira a autoridade do professor. Mas a questão é se o professor dá essa autonomia ao aluno. E da mesma forma, se a gente dá essa autonomia para a comunidade, para onde a gente vai estar atuando
com a extensão. Tu quer falar, Renata? Quero. Quando a gente fala nessas relações de poder que estão sempre instituídas nesses espaços, a gente sempre precisa pensar numa lógica de reconfiguração da relação de poder, né? Toda relação entre uma pessoa e outra, ela é estabelecida por uma relação de poder, seja entre professor-aluno, pai e filho, homem e mulher e outra mulher, duas amigas, dois amigos. Qualquer relação, seja de trabalho, seja social, seja familiar, ela é dotada de uma estrutura de poder. Então, quando a gente fala que está trabalhando com um grupo, principalmente em projetos de desenvolvimento, a gente sempre tem diversas agendas ocultas, e quando a gente fala agendas ocultas, a gente fala que tem diversos interesses que não estão postos na mesa, e que cada grupo, né, a gente sabe, dentro de um grupo existem diversos grupos, né? Por exemplo, a gente está numa sala de aula, tem diversos grupinhos de alunos, mas quando a gente está numa comunidade rural, quando a gente está num assentamento, a gente está numa cooperativa, existem, ou no município, mesmo que eles não sejam constituídos em associação, em assentamento, quando a gente coloca, por exemplo, numa reunião, poder público, comunidade e empresas privadas, tem muito poder sendo disputado ali dentro. Então, quando a gente fala que a gente vai trabalhar com uma metodologia participativa, é para garantir que a estrutura de poder que já é tida, que já é dada, só daquelas pessoas estarem ali, se reconfigure. E aí a gente consegue dar, por exemplo, normalmente, nessa situação, quem tem mais poder? Às vezes o poder público, às vezes o poder privado. Nunca, 99% das vezes, o poder dado nunca é dado à comunidade local. E quando a gente fala que vai trabalhar com a metodologia participativa para reconfigurar essas relações de poder, é garantir que a comunidade local seja ouvida da mesma forma que esses outros grupos. Então, e ouvida não só ouvir, igual o Cleito já falou, das estratégias, né, das características da participação, não é só ser ouvida para gerar um documento, um relatório que vai colocar no fundo da gaveta e encher armário de diversas pessoas. Não, quando a gente fala que a gente vai reconfigurar essa estrutura de poder, é para que aquela opinião seja válida e seja levada em consideração dentro dessa estrutura de poder que já foi dada. É isso. Então, basicamente, né, quando a gente falar de metodologia participativa, a gente está falando de disputa de poder. E a participação é isso, né? Então, voltando lá no exemplo da sala de aula, né, que é o que vocês também vivem, igual a gente, na sala de aula, o professor, ele pode, né, ensinar e aprender com os seus alunos. Então, a autoridade do professor, por muito tempo, o professor tinha palco, né, ele ficava lá na frente, nas universidades tradicionais, né, a gente estudou numa universidade que os professores tinham um palco mesmo lá na frente, eles ficavam no seu stand-up alto, né, para mostrar a posição de poder que ele exerce ali, né, porque ele é que detém o conhecimento e vai transmitir para aquele ser sem luz, que é o aluno. De superioridade, né? Ele está acima de todas as outras pessoas. E aí a nossa proposta, né, e a gente também vê isso na educação, tem muita gente da licenciatura aí, que a gente pode também aprender com os alunos. Eu fui criado em Minas Gerais, então eu dou aula no Tocantins, né, eu não como piqui, então eu fui aprender, o norte de Minas come, mas as características do local, em contrapartida, né, eu como muito queijo. Então, o meu saber tradicional da minha cultura e como que eu vou relacionar com os alunos aqui, não dá para mim ficar usando exemplos de queijo. Talvez seja melhor eu usar exemplos de piqui. Então, a forma como que vai conduzir o processo de ensino-aprendizagem, ele também pode ser mais construído em conjunto com os alunos, e não só obedecendo um poder de colaboração ou de decisão por parte do professor. Eu decido quais vão ser as técnicas, né? Às vezes eu pergunto aos alunos, como é que a gente vai avaliar a nossa disciplina? Né? A professora Renata conversou comigo agora, iniciamos atividades remotas, ela abriu para uma disciplina dela, perguntar como é que nós vamos nos avaliarmos aqui na disciplina. Então, esses momentos, né, de desconstrução, para a gente também é difícil, porque a gente também está nessa disputa de poder e a gente está
construindo junto com os alunos. A gente não sabe o resultado, o que vai dar no semestre 2021, pode ser que não dê a mesma coisa no semestre 2022, porque são outras pessoas, outras cabeças que vão pensar diferente. Então, quando a gente pensar em planos de desenvolvimento, programas de desenvolvimento, eu vou copiar o que fizeram no saneamento lá em São Paulo, ou o que fizeram na comunidade X, vamos trazer o projeto da Casa de Farinha para os assentamentos daqui também, deu certo lá. Então, a forma como isso vai ser construído é muito importante da gente levar em consideração. E, partindo já para um elemento mais prático, né, de se pensar a metodologia participativa e quem faz a metodologia participativa, nós, como extensionistas que somos, né, às vezes a gente toma um certo cuidado por conta das transformações que ocorreram no campo, e principalmente no rural, e como aquele período inicial da trajetória da história da extensão rural era muito mais assistência e transmissão difusionista de conhecimento, que a gente utiliza para algumas coisas a palavra assistência, mas a gente adota muito mais o termo da orientação técnica, né? E aí a gente comunga com a visão de Paulo Freire do extensionista como mediador, em que a gente vai estar ali orientando, mas é como se fosse um processo de construção artística. Nós estamos juntos no trabalho de extensão e de educação participativa. E é uma concepção construtivista, né? Um conhecimento onde o processo de construção desse próprio conhecimento é coletivo. Então a gente está juntos. A gente não está, eu não sei mais do que o outro, né? Ele tem alguma coisa a agregar de alguma forma sobre aquele determinado tema. Então a gente acaba utilizando essa forma de tratar a extensão, até com os nossos alunos, né? Porque a gente está formando novos profissionais, eles têm sede de ir para o campo, e às vezes nosso aluno chega lá achando que ele é o sabichão, ele sabe tudo, e é com ele que tem que tratar. E às vezes a gente tem cooperativas agropecuárias que nossos alunos têm que ir para o meio rural, mas ele nunca teve terra nem na unha, né? Ele nunca pisou numa bosta de boi. E aí ele quer ensinar o produtor rural novas ferramentas de gestão. Então esse olhar para o outro, né, essa orientação que a gente vai ter que dar, a gente tem que olhar para o outro, é um processo construtivista, e a gente precisa entender isso para que você não vá lá tratar como assistência, eu vou lá dar uma assistência e vou embora, né, e a ideia não, é que você oriente e trabalha junto, e aí que aparece a palavra do mediador, né, a função nossa do extensionista nesses trabalhos de metodologia é a gente mediar o que a Renata falou que pode aparecer, que é o conflito. Porque se a gente está lidando, já que metodologia participativa é dissipar o poder, é empoderar pessoas, né, também tem um receio com essa palavra, então, como a ideia é trabalhar disputas de poder, né, disputa naquele território, naquela comunidade, então a gente tem que tomar um cuidado com a forma como a gente vai conduzir isso. E aí a gente acaba adotando a orientação e orientando também os extensionistas, né, os nossos alunos, a ter esse cuidado com o campo, né, com a chegada dele em campo. A gente tinha uma colega professora nossa que falava assim, né, desce daí, meu filho, quem é você para achar, né, porque às vezes a gente que é da ciência, nós fomos criados, né, nas ciências agrárias, então a gente tem o povo da zootecnia, agronomia, não sei a área de vocês aí, mas que acham que sabe muito mais que o produtor rural, mas não tem terra na unha, como eu disse, né? Então, a gente precisa ter essas vivências e essa troca quando a gente fala de metodologias participativas e quer mediar um processo, né? Às vezes a gente tem que se despir de algumas coisas, colocar algumas máscaras sociais para saber como vai conduzir e retirar outras máscaras para saber como vai conduzir esse processo. Como dica de leitura, né, já que eu falei da onde que a gente se baseia para tratar disso, de orientação técnica, de trabalho de metodologias participativas em campo, então tem um livro, né, mais científico,
porque aqui a gente não está tanto discutindo nem o que é ciência, ou ciência partilhada, conhecimento científico, de onde parte tudo isso, né, das concepções e os métodos para chegar na metodologia participativa em si, e aplicada, que é o que a gente está falando aqui. Tem esse livro A Arte das Orientações Técnicas do Campo, da professora Franci Gontijo Coelho, que é uma indicação nossa para aqueles que se interessam por trabalhar com planos, projetos de desenvolvimento, seja no poder público, no poder privado, junto com a sociedade civil. É importante ter uma leitura, né, sobre essa orientação técnica. Aqui, no caso, a professora Franci trata especificamente de comunidades rurais, de como lidar com esse público, mas eu acredito que a experiência e o caminho científico que ela adotou para trabalhar a concepção do que é orientação técnica serve para ser aplicado também no meio urbano e com atividades não agrícolas. E como que faz isso, né? Como que a gente vai para o campo e como que fala que as pessoas vão participar e como é que a gente chama elas e como é que vai funcionar isso na prática, né? Existe uma caixa de ferramentas que a gente pode levar como profissional, seja eu da nutrição, seja eu do direito, seja eu da agronomia, da licenciatura, o que eu levo na bagagem para que eu consiga construir um processo que seja participativo, que eu tenha que tentar eliminar o conflito, né, não eliminar, gerir o conflito e mediar essa situação. E a gente trouxe para cá o DRP. O DRP é um diagnóstico rápido participativo, ou diagnóstico rural participativo, porque ele veio do trabalho da extensão rural, né, no meio rural. Então, o diagnóstico, ele é uma caixa de ferramenta, porque ele nos ajuda a promover o desenvolvimento e a participação dos beneficiários nas ações que a gente vai executar com a comunidade. Os diagnósticos defendem a ideia de que não seria possível da gente intervir, né, fazer a intervenção na comunidade sem antes conhecer quem é essa comunidade, como eles chegaram até ali, como eles vivem. Então é uma coisa bem Globo Repórter, né, como eles vivem, como eles estão, o que eles fazem. Então o DRP nos ajuda como uma caixa de ferramenta a buscar essas informações que são essenciais para o mediador e até para o produto que ele quer gerar, né? Se é uma política pública que ele está tentando trabalhar ali, se é para construir, fazer uma obra, enfim, do que é o plano de desenvolvimento que ele está. E aí, esse DRP, ele tem um conjunto de técnicas participativas, que a gente vai mostrar para vocês aqui, algumas, que vocês podem aplicar junto com a comunidade, e ele é multidisciplinar, né? Eu posso levar uma técnica de DRP para trabalhar elementos da economia doméstica, eu posso levar para trabalhar a mesma técnica com a economia financeira, eu posso levar a mesma técnica e trabalhar antropologia, eu posso levar a mesma técnica e trabalhar engenharia civil. Então, tem N formas de aplicar a técnica, como ela é multidisciplinar. Então, de acordo com as várias áreas que estão aqui, por exemplo, com nós agora reunidos no minicurso, você pode visualizar o roteiro e falar assim, é isso que eu quero para minha área. Porque quem vai definir isso é você, que tem o saber científico para chegar a alguma conclusão, tá? Como o papel de mediador. Não quer dizer que você vai chegar na resposta que você quer com a técnica, tá? Então, o DRP não é um dado academicamente tratado, tá? Ele não tem um dado que você vai pegar assim, ele está todo convencional, né? Se eu vou pegar um mapa do DRP, você vai falar assim, nossa, isso é um mapa? É um mapa. Ele não é um mapa convencional, cartográfico, cartesiano. Ele tem uma outra cara, porque a gente trabalhou essa questão do poder. E aí a comunidade, com o saber dela, trouxe elementos para nós que fez com que essa técnica de mapeamento mudasse a cara dela. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, ela não é um dado, a gente vai ver que os dados do DRP não é academicamente tratado. Porém, eles são academicamente passíveis de ser analisado com o nosso conhecimento científico. O dado, quando ele chega lá com a comunidade, com quem ele foi produzido, aparentemente ele não é um dado tratado. É isso que eu senti.
Mas ele desperta o envolvimento dos envolvidos, né, para valorizar o que sabem e o que podem saber mais com a nossa intervenção na comunidade. Então, o DRP, ele tem alguns passos para aplicá-lo, porém não significa que ele é um pacote técnico pronto e fechado. Eu posso optar por aplicar ou não algumas ferramentas que estão dentro desse pacote. Tá? Daqui a pouco eu vou colocar no chat para vocês o link que vocês podem acessar o manual com várias técnicas de DRP que podem ser utilizadas no trabalho de campo. Então, os passos para aplicar o DRP: fixar qual que será o objetivo, né, desse diagnóstico que a gente está fazendo com a comunidade, né, se é com empresas, né, a gente também utiliza o DRP para trabalhar com grandes empreendimentos, com empresas, né, eu vou lá para a empresa, apesar de que nasceu no rural, mas como tem algumas técnicas, quem é da administração aqui deve conhecer a análise SWOT, né, o FOFA lá, fraqueza, oportunidades, ameaças, ele é uma técnica dentro do DRP. Só que geralmente é o administrador que vai até a empresa e identifica o problema que ele acha e ele constrói o seu trabalho de consultoria. Aqui no nosso caso, o administrador ele é um mediador e ele vai construir de forma participativa com os setores daquela empresa a análise SWOT. Tá? Estou aplicando no caso da administração. Então a gente vai ter que fixar qual que é o objetivo primeiro. Né? Como é que é, Renata? A gente já trabalhou com saneamento, que é o exemplo que a gente pode utilizar. Quando a gente fala, por exemplo, a gente já usou para poder fazer o diagnóstico de uma situação de um saneamento básico em Estreito, Carolina, em Filadélfia. A gente optou, por exemplo, por analisar o olhar do ensino médio, dos estudantes do ensino médio. Então, ao invés da gente ir na prefeitura, por exemplo, e virar para o secretário de meio ambiente, o secretário de obras, e perguntar: e aí, o que está tendo de problema aqui no saneamento básico? Porque, obviamente, que ele ia falar o quê? Nada, não tem problema, está tudo perfeito. Então, a gente sempre opta, assim, em trabalhar com estudante do ensino médio, porque a gente sabe que eles vão ser muito mais honestos do que com muitos adultos, por exemplo. E aí, uma das técnicas que a gente fez uma vez foi pedir que os alunos desenhassem um mapa da cidade, identificando os principais problemas de saneamento, né? Então, a gente divide os alunos em grupo, pede eles para desenharem quais são as ruas que têm coleta de lixo, quais são as ruas que têm muito lixo jogado, quais são as ruas que têm, as casas que têm queimada de lixo na porta de casa, aonde as pessoas vão deixar ossada de animais. Então, todas essas questões a gente consegue ir trabalhando por meio de um mapa que eles estão desenhando, que pegando, se chegar qualquer pessoa e ver os nossos materiais, eu falo: mas isso aqui não vale de nada. Mas aí, a partir das discussões, a partir das reflexões desses próprios alunos, eles conseguem compreender todo o funcionamento da cidade e a gente consegue fazer uma análise a partir dessas informações. E é muito... a gente tem que tomar um cuidado também com a equipe que vai mediar esse processo, né? Tem aí nos passo a passo aí, de selecionar e preparar essa equipe. A gente tem um cuidado quando a gente vai com alguma comunidade, às vezes, até o próprio veículo que a gente utiliza, a gente tem que ter um certo cuidado. Geralmente, assentamentos de reforma agrária, né, os colegas do INCRA, eles sempre vão numa caminhonete branca, e estão ali, e às vezes sempre é para verificar algo de fiscalização, ou ligado à questão ambiental, e aí o fato da gente chegar numa caminhonete, por exemplo, branca, já cria uma subjetividade com o que a gente veio fazer ali. Será que eles vieram mesmo só para fazer um trabalho com a gente, sem ser igual os outros colegas nossos servidores que trabalham no órgão de fiscalização, etc. Então a gente tem que mediar o conflito, senão a gente acaba levando para uma situação muito mais conflituosa com a nossa equipe. Então a gente também prepara a nossa equipe para que ela tenha uma formação e saiba lidar com esses tipos de comportamento junto à comunidade. A gente também identifica os participantes potenciais.
E aqui tem que abrir um parênteses, que a gente tem que tomar cuidado quando a gente está na comunidade, né, de mapear tudo, né, a gente sempre vai no padre, no pastor, para saber quem são as pessoas que mais falam ali na comunidade, às vezes os próprios padres, os pastores também, e é interessante porque senão só eles vão aparecer nas reuniões falando, né, ou algum político, ou alguma empresa grande que está ali, se ela estiver presente também, ela vai tomar o espaço. Então a gente identifica e mapeia esses atores locais, porque a gente precisa dissipar, quando é trabalhos em grupos que a gente faz, é tudo coletivo, para que eles não fiquem todos juntos, ou que se sobressaia mais que outros, e a gente não escute a comunidade, ou quem a gente tem que escutar para relacionar, para trazer junto para esse trabalho coletivo. A gente identifica a expectativa dos participantes, por isso que é muito a questão ética, né, do cuidado que a gente tem que ter com o DRP, com a técnica participativa, porque você vai lá, constrói uma coisa participativa, todo mundo participou, pronto, agora eu vou passar isso para um candidato, para ele utilizar como forma de ganhar votos. Então, que eu sei qual que é a expectativa da comunidade, eu sei o que eles querem, então a gente precisa tomar um certo cuidado com o tratamento desses dados, que a gente vai dar para ele também, né, discutir as necessidades, pode falar. Só um exemplo, né? A gente tem feito parte da elaboração dos planos municipais de saneamento básico dos municípios do Tocantins, num convênio da Fundação Nacional da Saúde com a UFT. E aí eu, né, e o Cleiton, a gente faz parte dentro de uma outra, né, a gente faz parte de uma equipe que trabalha com a mobilização social e a gente aplica diversas técnicas do DRP com as comunidades rurais, comunidades ribeirinhas, quilombolas, indígenas, com os alunos do ensino médio, tudo para poder identificar e diagnosticar a situação do saneamento básico nesses municípios, para a gente não ouvir só o pessoal das prefeituras, né? Garantir que realmente a voz do povo vai ser ouvida. E aí tem uma coisa que eu me proponho a falar toda vez que a gente faz uma reunião, de início, não viemos trazer obra. Não temos dinheiro para construir nada. Por quê? Porque quando a gente vai chegar lá para eles, vai falar assim, olha, a gente está querendo entender como que é o saneamento básico aqui de vocês. Então, usa todas as técnicas participativas de visualização móvel, eles vão falando, eu vou escrevendo como é que está a água. E o que vocês queriam que tivesse para resolver o problema da água? Eu quero um poço, eu quero água encanada. Se eu não deixo muito claro para eles que eu não estou ali para trazer dinheiro e para trazer uma obra, eles vão ficar o resto da vida achando que eu enganei eles. Então, a gente deixa muito claro, olha, o que a gente vai fazer a prefeitura precisa montar um documento. O meu papel é garantir que o que vocês falarem aqui entra no documento. É só isso que eu posso fazer. Então, aí, quando eles participam muito mais contentes e muito mais cientes de que eu não estou ali para enganar eles. Porque, às vezes, a gente acha que eles não vão ter interesse em participar, e quando não tem promessa nenhuma, e já se deixa claro que não há promessa nenhuma, eles veem, olha, pela primeira vez não vieram enganar a gente. Eu já ouvi isso várias vezes. Pelo menos você não está enganando a gente, não está querendo fazer a gente acreditar numa coisa que você não vai trazer. Então, apesar de, às vezes, né, muita gente na universidade tem esse ego de achar que vai resolver problema de todo mundo, não quer se colocar nessa situação de fragilidade, de falar, olha, eu não posso resolver esse problema. E é uma das coisas mais cruciais num trabalho participativo, é você se expor, é falar, olha, isso dá para a gente fazer, e isso não dá para a gente fazer. Né? E quando a gente fala em universidade, a gente acha que não, né? Que a gente tem esse... Enfim. Esse poder. E a gente faz também a seleção das ferramentas, né? No próximo slide eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas. Não significa que a gente utiliza as mesmas. A Renata até falou aí do projeto que a gente tem com a FUNASA, né? O TED, e em 22 cidades, né? Então, a gente está falando de cidades que estão aí em Lavandeira, que está no sul do estado, mas está falando também de cidades que estão lá no Pico do Papagaio. Então, de cidades que estão próximas a Palmas, Chapada de Areia, e tem suas particularidades, e tem populações distintas, e, por conta disso, não vão ser as mesmas técnicas adotadas.
Então, a gente, às vezes, chega no local até com uma técnica pronta e determinada situação que aconteceu, por exemplo, a gente já chegou num lugar e a gente ia fazer um trabalho de saneamento e a rua estava toda alagada. Os meninos levantando elementos em campo. Então, ali tem uma coisa que a gente precisa levar em consideração na nossa análise depois dos dados, o que fazer com a comunidade, como discutir. Então, essas coisas a gente tem que ter um olhar para isso também. E aí que a gente seleciona as ferramentas e os diagnósticos que a gente utiliza, conhecendo primeiro quem é a população, quem é a comunidade, onde a gente quer chegar, e desenha o processo do diagnóstico, de como que vai ser esse diagnóstico. E a gente, nós não somos, né, da área de engenharia ambiental, então é sempre bom ter alguém da área técnica com a gente, porque às vezes a gente fala uma coisa e às vezes eles não entendem, né? Tem coisas que a Renata pega da comunidade lá, anotando lá, que eu vou mostrar aqui para vocês, e depois o técnico não sabe o que é aquilo, porque é uma forma da comunidade falar sobre determinada alguma coisa. Agora eu não estou lembrando na minha cabeça, não, mas daqui a pouco vem alguma coisa aqui, é igual quintal e horta, né? A gente estava falando outro dia, né? Para mim era uma coisa e para a comunidade era outra, né, Renata? Era um negócio assim que a gente comentou. Então tem que ter esses cuidados na hora de desenhar o processo e ter alguém que também domina. Por exemplo, os engenheiros usam vossoroca. O povo na comunidade não sabe, faz ideia do que é vossoroca, mas chamam de... Não é barranco? Eu não lembro. Eu vou lembrar. Já. Talvez aparece aqui nos... Vou perguntar ao meu assessor de causa de campo aqui. E aí... Barroca, chama de barroca, ele gritou ali. A gente chama de vossoroca, ninguém sabe o que é. Aí quando a gente vai mostrando, fazendo mímica, isso aí é barroca. Barroca. Só que assim, eu coloco lá, é barroca. E aí depois a gente tem que conversar com a engenharia para eles entenderem o que é barroca. Isso é muito comum no processo de intervenção, né? E usando métodos participativos é uma forma de você empoderar a comunidade. Então, quando a gente voltar lá para falar sobre propostas, se for o caso de ter algum programa e plano que vai ser executado, né? Ter esse cuidado de não falar vossoroca, falar barroca, né? Então, por isso que é mediado esse processo de intervenção. O que tem na caixa de ferramentas do DRP, né? Aqui tem algumas, porque são vários, né? A Renata colocou o link para vocês no chat. Então, vocês conseguem ver que tem várias técnicas lá. Esse link é um trabalho que foi feito em 2006, mas está bem completo, tem exemplos desenhados e tudo mais, então ajuda bastante. O que traz a caixa de ferramenta já só Cleito, desculpa, só um outro exemplo que o grupo, né, gente, desculpa se tiver gente da engenharia, mas é porque nesses momentos é importante deixar claro. Os alunos da engenharia, o pessoal da engenharia estava conversando com a comunidade querendo saber se existe um alto índice de doenças por veiculação hídrica. E todo mundo arregalou o olho do tipo, mas o que é isso? E aí, então, qual que era a resposta de todo mundo? Não tem. Porque como ninguém sabe o que é, o que o pessoal falava? Não tem isso aqui não. E aí depois, quando eu ia perguntar, tem criança com diarreia? Tem muito caso de vômito, de amebias e qualquer esse outro tipo de coisa? Tem. O que mais tem aqui é criança com verme, essas coisas, entendeu? Então, é esse cuidado, essa delicadeza de saber o que eu vou falar para saber se a pessoa vai entender, que é importante nesses momentos. Sim. E isso compõe a nossa caixa de ferramentas, né? Essa observação participante, né, da gente estar ali com eles, né, inseridos nessa dinâmica, né, de entender a comunidade, entender como eles agem, trabalham, enfim, depende de que é o público aí beneficiário dessa ação. A gente faz entrevistas igual vocês fazem para pesquisa, né, científica, de ir lá aplicar questionário para conhecer a comunidade, mas aí depois tem outras técnicas que já tem algum fundamento, né, aí vocês vão ver depois lá no manual especificado, eu não trouxe cada uma aqui não, mas que vocês vão poder entender o que é
cada uma dessas, né? Os mapas, eles vão servir para planejar, para discutir análise de alguma formação que tenha como visualizar algo, né? Então, nesse caso, por exemplo, da comunidade do projeto da FUNASA, né? A gente acaba adotando o mapa como uma forma de entender as áreas de alagamento na cidade. Então, os jovens, eles andam, caminham por todo quanto é lugar da cidade, então eles desenham tudo para a gente da cidade, né, onde é que tem lixo, foco de dengue, eles conseguem transmitir isso para o mapa, e a gente tem diferentes elementos de uso do espaço, né, aonde que o jovem usa o espaço, aonde que a terceira idade usa esse espaço, então a gente consegue perceber isso também. A travessia ou caminhada transversal é quando a gente sai com grupos, né, com o mediador, para fazer uma caminhada e ali tem uma coleta de dados dessa caminhada, né, é importante para coletar componentes dos recursos naturais, de vida econômica, situação de moradia, tem a questão também do calendário e uso do tempo, né, quem fez a oficina ontem com a professora Renata viu um pouco sobre o uso do tempo, um relógio, a construção disso com as mulheres, e como que isso é importante também quando a gente faz esse trabalho, levando em consideração a questão de gênero. Tem os diagramas, né, que a gente utiliza também, o diagrama de Venn, são diagramas, são bolas, né, que a gente leva em formato, aqui tinha uma, a gente leva isso aqui para a comunidade, assim, né, que aí a gente tem que saber no mapeamento antes se a comunidade sabe escrever ou não, né, porque isso está tudo no levantamento inicial, e a gente faz, o tamanho da bola é o grau de importância, e a gente pede para eles escreverem instituições que eles acham que se relacionam com a comunidade, por exemplo. E aí vamos supor que a UFT se relaciona com eles por meio de algum projeto de extensão, e o IFTO também. Então eles vão pensar lá, qual o grau de importância da UFT? É bolinha desse tamanho. Do IFTO, do mesmo tamanho. E aí a gente coloca assim, a comunidade, ela está aqui no meio. Isso tudo no chão, tá? Então a gente coloca qual a distância está a UFT e IFTO. Então a gente faz isso. Se fosse presencial, a gente ia fazer essas técnicas com vocês. Mas ela está no manual, e aqui foi uma demonstração rápida do diagrama de Venn. Né? A ideia era a gente fazer e construir com o pessoal do minicurso. As matrizes, né, que a gente pode fazer aí, que tem algumas matrizes que saem de árvores, que a gente constrói para saber a cauda, a raiz da árvore, a causa do problema. Como é que a gente vai resolver? Então a gente desenha uma árvore com a comunidade e elabora matrizes com a comunidade com base nos dados que elas vão nos passar. Análises de gênero, que eu deixo mais para a professora Renata, porque ela trabalha especificamente com esse tema, e outras ferramentas. Se quiser falar, Renata, das ferramentas. Não, a gente costuma, é muito mais no organizar as pessoas para participar das metodologias do que a técnica em si, né? Então, quando a gente vai trabalhar qualquer técnica, que a gente tem um olhar sobre a perspectiva de gênero, sobre a tentativa de desconstruir a relação de poder entre os gêneros, a gente consegue colocar isso em voga, né? Então, por exemplo, a gente pode fazer um mapa através da perspectiva de gênero e tentar entender na comunidade quais são os locais que para as mulheres são muito importantes, né? Então, às vezes pode ser igreja, às vezes pode ser a casa de alguma pessoa, de alguma delas que elas se reúnem para conversar, pode ser num banco da praça, e aí a gente faz a mesma técnica, por exemplo, com os homens. E quais são os locais que os homens identificam como locais de maior importância? Até mesmo um outro mapa que pode ser feito é o mapa da propriedade, igual o Cleito falou, para a gente conseguir identificar toda a produção que tem numa propriedade rural. Quando a gente faz só com os homens, eles costumam apontar apenas os locais de lavoura, de roça, né, da produção que é comercializada. Quando a gente faz com a mulher, ela vai colocar o que possui para o sustento da família, né? Então, da onde ela tira a água, onde ela lava a roupa, aonde está plantado o canteiro dela, aonde está a produção da galinha. Quando a gente faz o relógio do tempo, a gente consegue definir passo a passo o que as mulheres fizeram durante o dia. A partir daí, a gente consegue identificar vários problemas nesse relato delas.
Então, a gente consegue também, né, por essas matrizes, vocês vão conseguir ver aí no arquivo de análise de gênero, tem, por exemplo, a gente definir por tarefa, né? Então, na casa, quem é responsável por dar comida para a galinha? Quem é responsável por dar comida para o gado? Normalmente é diferente. Quem é responsável pela polpa da fruta? Por colher as frutas, por cuidar do quintal? Quem é responsável por cuidar da lavoura de mandioca? Então, toda essa distribuição do trabalho, a gente consegue também identificar nessas matrizes. Mas o principal é você ter a lente, você ter a sensibilidade de qualquer técnica, você olhar isso. Verdade. E uma coisa que a Renata falou, né, que eu coloquei aí, a gente tá falando de um planejamento, né, que ela falou, o principal aí, e deixar claro para a comunidade que tem início, meio e fim. Que a nossa papel quanto intervenção ali, ele tem uma finalidade. Então, ele vai, o nosso papel é não mexer com obra, igual ela já falou no caso do projeto nosso com a FUNASA, de um plano de desenvolvimento de saneamento básico, né, para o município. A gente faz um plano para 20 anos, né, com prospecção, mas não garante nada que vai ter a obra. Então, isso tudo a gente conversa com a comunidade antes, porque senão a gente mexe com expectativa. E saber também que o projeto, ele tem um fim. Nós não vamos voltar lá mais. Então, não adianta mais mandar mensagem para o professor Cleiton, a professora Renata, porque acabou o projeto. Então, e a gente tem essas dependências, né, no poder público dos projetos. E aí é importante deixar isso para a comunidade, porque às vezes ela espera, ela sonha com algo, né? A gente trabalha muito com comunidades que são afetadas por enfim, por N problemas, né? Com assentamentos. Então, eles esperam melhorias, e a gente tem que falar, olha, aqui o nosso tempo é 1 ano, nesse 1 ano nós vamos trabalhar com isso de forma participativa. Então, a gente tem esse cuidado e sempre de olhar o planejamento. A gente criou aqui um roteiro básico de como que a gente planeja, né? É tão complicado esse tudo online, né? Que aqui então a gente tentou colocar um roteiro, né? Exemplificando uma situação, né? Que a ação seria promover um retrato da realidade socioeconômica da agricultura familiar de Babassulândia, que a gente colocou como exemplo aqui, né? Que a gente está próximo de Araguaína. E a gente tem essa ação para fazer lá, talvez com a prefeitura, ou com a hidrelétrica, que afetou muitos agricultores, enfim, tem essa ação a ser feita lá no município de Babassulândia. Então, o que a gente vai fazer a partir dessa ação? A gente vai tirar um objetivo dessa ação. O objetivo, então, é realizar um diagnóstico socioeconômico da agricultura familiar. Mas a gente vai levar nessa ação em consideração os aspectos históricos, a utilização de recursos, os princípios de sociabilidade, atividade produtiva, porque senão a gente não entende quem são os agricultores familiares de Babassulândia. Então, antes do diagnóstico em si, da ferramenta em si, é o que a Renata falou, a gente precisa saber quem são essas pessoas, né? A gente precisa conhecer essas pessoas. Então, a gente faz também um pré-campo, né? A ideia é a gente ir a campo antes de qualquer coisa, ir num barzinho lá tomar uma Coca-Cola, a gente vai um dia na missa, outro dia no culto, a gente vai num espetinho, e conversar com as pessoas daquela comunidade ali, para conhecer essa comunidade, né? Saber quem são aquelas pessoas, como eles vivem ali, enfim, o que eles fazem. Tem um forró aqui sexta-feira, como é que é o final de semana aqui, vocês fazem alguma atividade, os jovens vão para algum lugar, senão, até para a gente orientar a nossa atividade nos dias das semanas que é melhor a gente ir. Então a gente vai traçando um perfil desse agricultor e conhecendo ele no pré-campo, tá? Em campo, aí sim a gente já vai marcando, já feito uma mobilização, a gente já vai fazer um trabalho com os agricultores de reuni-los para aplicar a técnica do DRP. E a gente fala com eles que é uma técnica participativa, que a gente está aplicando o mapa, explica para eles que vai levantar elementos que darão subsídio para definir o perfil da agricultura familiar daquele município. Então, eles já sabem que estão ali para aquilo, que aquilo vai acabar depois que acabar aquela reunião, por exemplo. Ou não,
vai ter mais momentos. No caso da Funasa, a gente só termina com uma audiência pública. Então, a gente vai à comunidade várias vezes para fazer uma conversa com eles, que eles acabam se aproximando da gente, tem nosso WhatsApp, mas a gente tem esse cuidado também de, ao mesmo tempo, promover um distanciamento. Só um cuidado, né, sobre isso, assim, né, a gente, nessa experiência nossa do projeto, né, não convém falar nomes, mas um membro da equipe, no pré-campo, resolveu tomar cerveja com o prefeito, tirando fotos e postando fotos. Então, se a gente vai fazer um trabalho, né, depois a gente teve muito trabalho para desconstruir isso, com uma comunidade rural que tem conflito com esse prefeito, a partir do momento que a prefeitura divulga essa foto, ou que as pessoas têm acesso a essa foto, desconstrói tudo que a gente está querendo fazer. Então, a gente vai ter que se reorganizar para desconstruir, para não parecer que a gente está ali amando só do prefeito, né, que é uma coisa muito maior e tal, que está ali para realmente levar em consideração a opção deles. Então, às vezes a gente acha que perguntar onde que é o forró significa ir no forró e dançar a noite inteira e ficar bêbado até cair. Não, não é isso. Não é isso. É a gente conversar e tentar sondar mesmo, mas ter esses cuidados. Já aconteceu da gente ir num assentamento que tinha 2 movimentos sociais na mesma terra. Então, um dos movimentos se organizou e fez um almoço para a equipe. E o almoço estava todo pronto e a gente teve que almoçar com aquele grupo. Mas aí, dali, a gente já saiu, já marcou um outro almoço na casa de uma pessoa que a gente já sabia que era do outro grupo, do outro movimento, que era o MST e o MLST, e a gente teve que fazer as duas coisas, senão a gente destruía o nosso trabalho coletivo de intervenção naquela comunidade. Senão depois, na outra reunião que a gente marcasse, só ia o grupo de onde a gente foi almoçar. Então, essas coisas subjetivas, né, que também se tornam objetivos, a gente tem que ter esse cuidado no pré-campo, para quando chegar no campo, a gente conseguir perceber, né, tudo isso e as máscaras sociais que estão ali no trabalho. Outra coisa que a gente considera, né, em questão é o território. A gente abrange, a gente fala muito em município, em comunidade, mas a gente leva em consideração o território, né? E o que é o território, né? É o chão mais a população. É aquele espaço que eles estão ali, onde a vida do povo acontece. Então, às vezes, dentro de um território, tem territorialidades. Tem o espaço da mulher, tem o espaço do jovem, tem o espaço, enfim, de várias outras coisas e pessoas, e a gente precisa mapear isso para caracterizar aquele território. Isso, o território pode ser uma empresa, tá? A gente tem a turminha do café, a turminha que sai para a área externa do lanche, a que não sai. Então, tem territorialidades dentro da empresa, espaços que são de encontro de pessoas ou não. A gente precisa mapear isso para a gente fazer daquilo um processo participativo e trazer essas pessoas para o nosso debate. Quais técnicas que a gente utiliza sempre, né? Depende porque cada lugar tem pessoas diferentes, então sempre vão ter técnicas diferentes, sempre vão ter resultados diferentes. Aqui o pessoal estava construindo, era uma técnica que chamava construção da coisa. Então, ninguém sabe o que é uma coisa, e eles tiveram que definir o que era essa coisa, num assentamento aqui, para discutir planejamento com eles. Então, a construção da coisa deles não tem nada a ver com a construção que foi feita em outro assentamento ou numa empresa para discutir planejamento, finanças, enfim. Então, a gente tem que olhar para a técnica e o mediador, o profissional que vai fazer a intervenção, cabe a ele a responsabilidade de escolher, porque foi ele que foi no pré-campo. Ele que conseguiu ver como está o campo e quem está no campo. Então é importante de saber, né, como é que eu vou negociar com eles, como é que eu vou dissipar o poder. Então isso tudo ajuda quando a gente quer traçar quais as técnicas que vai adotar. E não existe um passo a passo de técnicas, tá? Aí eu trouxe aqui para vocês as experiências que a gente teve com vários tipos de pessoas aí distintas. Ô, Cleiton, e também não existe a melhor técnica. Qual Isso. técnica que é melhor?
também não existe isso, porque vai de cada realidade, vai de cada situação e cada público. Então aqui, né, tem a gente aplicando aqui com a comunidade uma técnica da linha do tempo. Eu coloquei uma foto aqui só de crianças. Quem estava na oficina ontem da Renata deve ter visto ela comentar alguma coisa também, né, sobre, na hora que ela falou da pedagogia feminista, do trabalho com contextos rurais. A gente tem uma preocupação de que as mulheres participem dos espaços de construção coletiva. E como é que a gente tenta, né, conseguir para que elas fiquem lá participando? Porque elas geralmente estão com os filhos, principalmente em contextos rurais. Então, a gente cria atividades para os filhos. Quando a gente faz a mobilização, a gente avisa que pode levar o filho, que vai ter um estagiário lá fazendo atividade com as crianças, e a gente separa materiais que vão ser utilizados para a metodologia do DRP com a comunidade, e a gente faz atividade com as crianças. Eles ficam só desenhando qualquer coisa lá? Não. A gente aproveita para fazer o olhar da criança. Então, se a gente está discutindo sobre meio ambiente com a comunidade, nós vamos pedir que essas crianças, a gente vai trabalhar com elas elementos da representação do que é o meio ambiente para elas. Tá? Então, a gente vai desenhar, levar materiais para trabalhar em grupo com as crianças. Então, a gente sempre tenta conciliar a atividade da comunidade e as crianças. Uma outra coisa que às vezes o povo fala assim, mas vocês, e tem o horário do almoço, e tem não sei o quê, como é que vocês conseguem fazer que a comunidade participe? Determinados, depende do tipo de projeto, né, do recurso que se tenha também para planejar ações, a gente às vezes faz o almoço para a comunidade, né, a própria comunidade faz, na verdade, a gente se organiza para isso, para ter o momento do almoço coletivo, e para permitir que eles possam ficar ali com a gente mais tempo, participando, e garantir também para eles que não vão ficar ali com fome, nem, né, ficar ali na situação de pegou os dados e vai embora e acabou. Então a gente tenta trazê-los para a organização do nosso encontro. Eles participam desse planejamento quando tem almoço, né, para que a gente não atrapalhe a comunidade. Tu quer falar alguma coisa, Renata? Só alguns cuidados, né, nisso. Isso é uma coisa interessante também, porque, às vezes, dependendo até o horário que a gente vai ficar fazendo a reunião, ou a que horário que a gente vai marcar, a gente precisa tomar cuidado, já que a gente quer garantir que as mulheres participem, né? Então, por exemplo, eu sempre falo que não dá para querer marcar uma atividade com as mulheres para elas participarem às 10 horas da manhã, às 11 horas da manhã, porque normalmente são os horários que elas param para poder fazer o almoço. Então, se a gente quer que as mulheres participem o dia inteiro, ou que se a gente quer fazer uma atividade que vai até o meio-dia, a gente precisa oferecer almoço para que elas possam ficar ali e permitir também que o restante da sua família vá para poder se alimentar. Isso é um ponto. O outro ponto é que quando tem esses almoços, é difícil, mas quando tem esses almoços é tentar garantir que não sejam só as mulheres que saiam da atividade para fazer comida para todo mundo. Então, ou às vezes a gente leva alguém para fazer essa comida, ou a gente contrata alguém para fazer essa comida, ou se for um preparo coletivo, que a gente tire algumas mulheres que não tem jeito, que elas não querem ir, mas que a gente também tire alguns homens, nem que seja para ficar lavando louça, para poder deixar esse compartilhamento de tarefas mais igualitário. Sim. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo da linha do tempo, né? Esse aqui foi feito num assentamento. A gente estava discutindo algumas atividades que foram feitas por um empreendimento para essas famílias que foram reassentadas. Então, eles estavam construindo a trajetória das transformações que ocorreram nesse assentamento para a gente levantar demandas que eles viam como necessidade, né, para eles, e de que forma que ia conseguir isso, porque deu um trovão aqui. Então, de que forma que eles iriam conseguir o que eles precisavam, porque às vezes a gente achava que era tudo função do empreendimento conseguir para eles, porque eles foram afetados, mas tem coisa que é papel do poder público resolver. Então, por mais que eles tenham sido afetados, a gente tem que cobrar do poder público. Então, algumas coisas é daqui do empreendimento mesmo. A gente construiu uma linha do tempo para nos ajudar
a traçar demandas e quem eram os responsáveis, né, para ir até essas demandas e tudo mais na comunidade. Aqui tem um pouco do mapa, que a Renata mencionou com vocês, que foi feito com os estudantes do ensino médio, acerca de, esse aqui é sobre um mapa de drenagem da água de chuva, em alguma cidade aqui do Tocantins, feito com os estudantes, eles reúnem em grupo, né, a gente tem uma cartilha pequenininha que a gente entrega para eles, que eles anotam os problemas, né, a gente primeiro induz a falar sobre os problemas, né, a gente problematiza com eles sobre a questão do saneamento, o que é o saneamento, né, apresenta para eles o que é um plano municipal de saneamento básico, e depois a gente vai para a técnica da caixa de ferramenta, que é o mapeamento aqui do DRP, e aí os jovens, eles são ótimos, porque eles contam tudo para a gente de onde inunda na cidade. Então eles contam assim, alaga tudo, na casa de fulano enche de água, e aí a gente localiza esses pontos, e depois a gente vai para lá para ver outras coisas, como vetores, outros problemas da vossoroca, enfim, que pode ocasionar a partir daquele desenho do mapeamento. Teve uma vez, inclusive, que o grupo que ia falar do lixo, o grupo desenhou o mapa e circulou a cidade inteira. Então, né, a pergunta era onde tem lixo espalhado pela cidade. Eles foram circular. É a cidade inteira que tem problema de lixo espalhado. Isso virou uma festa, mas isso trouxe muita informação para a gente. Muito crucial de se ouvir isso. Sim. Então, essa é uma das experiências que a gente tem com o mapeamento. A gente também tem de abordagem direta, né? Às vezes, a gente fala só de método participativo, mas antes do método participativo, a comunidade também precisa ter informações do que a gente está fazendo. Então, dependendo do que eu quero, aonde eu quero chegar, eu preciso fazer algumas ações de comunicação, de intervenção com a comunidade, e a gente utiliza, às vezes, alguns mecanismos que são mais de difusão, de levar a informação, de gerar algo de comunicação para aquela comunidade. Então, a gente faz algumas cartilhas sobre saneamento básico. Aqui a gente estava falando porque ia ser implantado uma rede de esgoto, aqui a gente está falando da cidade de Carolina, no Maranhão. Então, ia ser implantada uma rede de esgoto ali, então a gente tinha que explicar para a comunidade como é que funciona uma rede de esgoto. Né, como é que você pode jogar o papel higiênico dentro do vaso, coisas básicas que tinham na nossa cartilha para a comunidade ir obtendo acesso com essas informações que envolviam saneamento. Tá? Então, aqui é uma abordagem direta que a gente fazia nas escolas e com a comunidade de um modo geral nas ruas, né? A equipe do projeto sempre fazendo alguma atividade. Aqui os espaços da extensão, né, que eu coloquei, porque às vezes a gente vai para determinados lugares achando que vai ter um lugar com parede, ar-condicionado. Renata que vai... Aqui foi a Renata que estava em campo nesse dia. Então, você chega lá, né? Não tem nem aqui nesse dia, lá atrás vocês vão ver uma casa verde, que é a área onde poderia ser da associação para reunir as pessoas, está cheio de cano. Então, eles tiveram que achar um lugar mais fresquinho, foi debaixo do pé de manga, para fazer uma atividade, né? Aqui eu acho que foi com as mulheres, né, Renata? Foi com as mulheres, então, no assentamento também, então um outro estagiário ficou com as crianças. Aqui tem uma foto aí, acho que é da esquerda, não sei, tá as caminhonetes. Não tinha parede para pregar, né, os papéis, então a gente teve que usar a caminhonete como muros aí para utilizar para escrever. A Renata já escreveu na caminhonete também, então assim, tem várias coisas aí que a gente utiliza para campo, né? Às vezes a técnica da RP é feita no chão, vocês vão ver no manual que eu passei para vocês, eles falam que pode escrever no chão mesmo, com galho, sementes, pedras, por isso que eu falei que no dado não é academicamente tratado, mas ele gera informações para a gente e é academicamente muito importante. Dá uma voltinha lá, Cleito, rapidinho. Às vezes vocês podem estar se perguntando, gente, mas para que isso? Por que não pegou uma prancheta, foi perguntando e escrevendo num papel? Né? Porque é o que a maioria das pessoas, quando se estuda pesquisa, pensa. Só que nas metodologias participativas, uma das coisas principais é a visualização. Então, quando a pessoa fala e ela vê que você olhou para ela, que você ouviu o que ela falou e escreveu no papel para todo mundo ver exatamente o que você falou,
aquilo tem um poder mesmo, simbólico, uma representação simbólica gigantesca. Vocês não fazem ideia do que é a pessoa que nunca foi ouvida, a pessoa que nunca pararam para escutar, que nunca levaram em consideração o que ela falou, quando ela vê que exatamente o que ela disse, mesmo com erro, né, assim, nesse projeto do saneamento básico, o que a gente mais ouve é poço anestesiano. E tá tudo bem falar poço anestesiano, porque é assim que eles entendem. Eu não sou professora de português que estou indo lá fazer alfabetização. Se eu consigo entender que poço anestesiano é um poço artesiano, então é isso que eu vou colocar ali. E às vezes eu escrevo poço anestesiano. E depois os engenheiros, igual eu falei, que se virem para lidar com isso. Mas para as pessoas que estão participando saberem que o que elas disseram foi para um papel, e que o papel, e a gente deixa isso muito claro, a gente vai escrever o relatório, mas a foto do papel, exatamente como eles disseram, vai estar no relatório. Isso tem uma representação simbólica gigantesca de se pensar que, olha, me ouviram, sabe? Levar em consideração o que eu disse. É verdade. Muito importante isso. Aqui é uma outra técnica, né, que tem que a ver com o relógio do tempo, né? A Renata também que aplicou. A Renata tem ido a campo mais que eu, gente. Eu estava no doutorado, então tinha uma desculpinha. Quer explicar esse, Renata? Quem estava ontem aqui já viu também. Né? Mas eu falei um pouco ali do relógio do tempo, né? Nesse daqui, a gente queria fazer um diagnóstico sobre os problemas enfrentados no assentamento, né? Pelo olhar das mulheres. Então, uma forma que a gente conversou muito e discutiu e achou melhor de fazer isso era pedir para elas elencarem tudo que elas faziam da hora que elas acordavam até o horário que elas iam dormir. Aí no primeiro tem a gente não faz nada, a gente trabalha o tempo inteiro, tem uma relutância, né? E aí, tá, mas que horas que vocês acordam? E aí eu ia marcando, né? Então aí, por exemplo, no da manhã, no geral, elas acordavam 6 horas da manhã. E aí elas iam dizendo, eu ia escrevendo, tá, depois que vocês acordam, vocês vão fazer o quê? A gente vai fazer o café. E tinha umas que falavam assim, eu tenho que ir lá no córrego buscar água. Então isso virou um problema. Então, né, então tudo isso eu ia relatando, que elas iam falando, eu ia escrevendo. E que horas que vocês descansam? E antes de dormir, vocês vão fazer o quê? Então tudo isso vai problematizando. E aí chega para outra foto. À medida que elas vão falando, passa o slide. Cleiton, por favor. Vira esses 2 quadros, né, que também ficam ali do meu lado no flip chart na hora que eu vou falando. Então, as dificuldades que elas vão tendo, eu vou escrevendo. Né, esses garranchos todos aí é porque eu não estou nem aí com qualidade de letra, depois eu me viro para entender o que está escrito. Mas elas vão falando e a gente vai escrevendo. Então, vai surgindo, por exemplo, problema de insônia, de quem não consegue dormir, que chega, tem que tomar remédio demais, aí começa a surgir problema de depressão, e aí, ao mesmo tempo que vai surgindo essas dificuldades que elas vão relatando, que são muitas, só porque eu perguntei para ela o que elas fazem durante o dia, vai surgindo tanto dificuldade quanto as demandas do que elas realmente estão precisando. E é interessante fazer essa atividade com as mulheres, igual eu estava falando mais cedo, porque se eu fizesse essa mesma atividade com os homens, as respostas iam ser totalmente diferentes, né? Então, normalmente, a gente já fez isso, uma só com as mulheres e uma só com os homens, na mesma comunidade. Então, as demandas dos homens eram todas vinculadas a queremos curso técnico do Senar, queremos curso técnico de produção, queremos coisa de trator e tal. E quando a gente olha para as mulheres, quando a gente faz isso com as mulheres, normalmente as demandas estão vinculadas também a alguma área produtiva, alguma área profissional. Mas a maioria, igual aí vocês podem ver, né? Emprego e curso técnico para os filhos, açude, tratamento de roça, tratamento para horta, lixo que não passa lá, qualidade da água que elas não têm. Então, todas essas questões que vão muito além de só olhar a propriedade rural como um espaço de produção, né? Quando a gente faz esse trabalho com as mulheres, a gente observa aquele local como um espaço de vida, né?
tem a Vanderlei Cardoso, fala muito isso, né? A Maria Nazaré Vanderlei, desculpa. Ela fala disso, né? Que a gente precisa, e quando a gente trabalha com o meio rural pela perspectiva das metodologias participativas, é a gente pensar esse espaço como um local de vida, né? Não só como um local de produção agrícola. Mas eu vou parar de falar, porque a gente já está quase vencendo as 18 horas. Então, aqui tem outros exemplos, né? Eu coloquei aqui, que não tem tanta participação assim, que é a demonstração técnica, mas tem a ver com a extensão rural, né, que nasceu lá com a extensão rural, as demonstrações técnicas, e que antes elas eram mais só de transmissão, hoje a gente consegue ainda fazer algumas demonstrações, a Embrapa tem unidades produtivas, que conseguem envolver, às vezes, até alguma demanda local, né, aqui a gente fez uma sobre conservação de nascentes, e outra com escolares, para trabalhar com decomposição de materiais relacionados à educação ambiental. Basicamente, alguma coisa, Renata? Ia falar? Basicamente, a gente preparou esse conteúdo para vocês, né? A gente fica aberto a perguntas, dúvidas, comentários, né? Talvez alguém já tenha trabalhado com planos de desenvolvimento também. O nosso foco é muito no rural, como eu falei no início para vocês, por conta do nosso lugar, né? O lugar que a gente fala muito é do rural, nós somos mestres de extensão rural, então a gente vive muito essa extensão nos contextos rurais. E agradecer a disposição de vocês, a disponibilidade de nos ouvir numa sexta-feira, né? Eu estou em Palmas hoje, caindo chuvão aqui agora. Então, fico muito feliz, né? A gente teve um público aí com mais de 150 pessoas. Eu acho que isso também é bom, porque a gente pode falar de uma coisa que a gente gosta e que a gente faz na prática, né, Renata? A gente gosta dos nossos trabalhos, dos nossos orientandos utilizarem a metodologia participativa, mas de forma correta. Então, acho que esse é um papel nosso também como servidor público, de trazer a comunidade, a sociedade, para dentro da universidade, né? E a extensão, se ela possibilita isso, com métodos participativos, eu acho que fica melhor. Então, agradeço vocês todos que estiveram aqui conosco. Renata? Eu só queria agradecer também e falar que se alguém tiver algum comentário que queira fazer, eu tinha visto aqui alguns comentários da Tatiane. Acho que se ela tiver por aí ainda, se ela quiser falar, abrir o microfone, comentar, eu vou ler, ver se eu acho aqui o que ela estava falando. É importante conhecer a realidade local, respeitando os costumes e maneira como vivem. Essas ferramentas participativas permitem que busque conhecer essa realidade local para que futuramente possa buscar planos estratégicos para o desenvolvimento local. E depois ela complementa dizendo que porque toda ação de intervenção que buscar a autogestão das comunidades, não ser dependente de projetos, mas esses projetos terem como objetivos e resultados as comunidades serem os protagonistas das ações futuras dentro da comunidade. Sensibilizar e conscientizar que eles são capazes de mudar a própria história sem perder a identidade, sem buscar a dependência dos interventores, mas provocar a ter a autoestima de procurarem algo melhor para a comunidade. Acho que é isso mesmo. Acho que é isso mesmo. Que é aquela questão que a gente falou da despolitização, né? Se a gente provoca isso, eu falo que é mais do que a autoestima, né? É a legítima defesa deles. Né? Porque aí depois a consequência é a autoestima. Quando você trabalha com a comunidade e eles sentem que eles são representados ali, você cria uma legítima defesa coletiva. E aí, consequentemente, vai ter uma autoestima individual. Então, acho que a gente pode pensar dessa forma também. Muito bom esse comentário. Mais alguém quer falar, quer compartilhar alguma experiência? Qualquer coisa eu deixei o meu e-mail da Renata aí, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida com material, né, talvez alguém queira pesquisar metodologias participativas ou fazer extensão, né, ou estágio, alguma coisa ligada a métodos participativos, a gente tem o maior interesse em ajudar nessa área aí de métodos participativos, ciência compartilhada, saber local e contextos rurais, né, Renata? Exatamente. Acho que o pessoal já está mais preocupado com o link para avaliação. Estão certíssimos. Mas é isso, gente. Eu acho que se não tiverem dúvidas, questionamentos, a gente só tem a agradecer vocês estarem aqui até agora. A gente teve hora que chegou a 169 pessoas. E
E é isso, agradecer, né, a gente se coloca à disposição para o que vocês precisarem relacionado ao assunto. Obrigado, viu, Maria Clara, por ter ajudado aí também. Por nada, a Sectec também agradece todo mundo que esteve, né? E você pela última palestra. Obrigado. Tchau, gente. Até mais. Tchau. Sara, é a arte das orientações técnicas no campo. Franci Maria Gontijo. Vou escrever no chat. Eu não sei se essa apresentação também vai ficar disponível.